Já a Ordem dos Advogados do Brasil também divulgou uma nota em que classifica a operação de hoje como, abre aspas, criminalização da advocacia. A nota afirma que as operações desta manhã foram mais uma clara iniciativa de criminalizar a advocacia brasileira e que a OAB vai tomar todas as medidas administrativas e judiciais necessárias. É isso então, vamos conversar agora com ele, Dr. Cristiano Zanin. Muito boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN. Aqui é Mona Lisa Perrone. Eu gostaria de saber se o senhor está me ouvindo bem para a gente começar a entrevista então. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Boa noite, Molica. Boa noite, Thaís. Muito obrigada, doutor Cristiano. Já conhece a todos, nem preciso dizer quem está compondo o mosaico. E daqui a pouquinho, doutor Zanin, a gente vai fazer um revezamento. Num dos quadradinhos ali vai aparecer o nosso outro analista de política, o Yuri Pita. Doutor Zanin, primeira pergunta. O seu escritório firmou contratos fraudulentos? De forma alguma, Mona Lisa. Nós, inclusive, divulgamos uma nota pela manhã mostrando que o nosso escritório realizou comprovadamente inúmeros trabalhos jurídicos e todos esses trabalhos estão arquivados e são passíveis de serem auditados em sistema e em processos judiciais. Apenas para que quem nos está nos assistindo tenha uma ideia, nós prestamos cerca de 12 mil horas de trabalho por 77 diferentes colaboradores do nosso escritório. Tudo com nota fiscal, doutor? Tudo, evidentemente. Tudo contratado, tudo contratado com uma entidade privada. É importante vocês lembrarem que a Federação do Comércio do Rio de Janeiro é uma entidade privada que congrega os interesses dos empresários do Rio de Janeiro. E foi com essa entidade privada que o nosso escritório fez a contratação, prestou os serviços e, evidentemente, recebeu honorários advocatícios para prestar esse serviço. Doutor Cristiano, obrigado por estar aqui conosco. Eu li a denúncia de 511 páginas hoje. O nome do senhor é citado 392 vezes nessa denúncia do Ministério Público Federal. O que mais me chamou a atenção, segundo os investigadores, claro, foram essas indicações, teriam sido essas indicações que o senhor fez para que a FEComércio contratasse filhos de ministros, tanto o doutor Eduardo Martins, que é filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça, hoje presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, e também o Tiago Cedras, que é filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. A minha pergunta é, por que o senhor, segundo os investigadores, evidentemente, fez indicações para que a FEComércio contratasse filhos de ministros de cortes superiores de Brasília? Caio, é importante primeiro lembrar, como eu já disse aqui, que nós tínhamos um contrato de prestação de serviços com uma entidade privada que é a FEComércio. Essa entidade privada, ela também tem toda a liberdade de contratar outros advogados. Então, por exemplo, nessa denúncia é feita referência a uma suposta indicação de uma pessoa não só com a qual eu não tenho nenhuma relação, como, na verdade, a relação não é das melhores. Então, é um absurdo você imaginar que eu indicaria uma pessoa com essas divergências em relação a mim e ao meu escritório. Então, efetivamente, tudo o que está dito nessa denúncia é uma gama de mentiras que foi produzida pela Lava Jato com o fim exclusivo de retirar o foco do momento processual que nós estamos vivendo, tirar o foco das decisões relevantes que nós tivemos recentemente no Supremo Tribunal Federal, tirar o foco do acesso que nós obtivemos ao acordo de leniência da Odebrecht, que seguramente vai demonstrar a prática de atos ilegais pela Lava Jato. Então, tudo isso é que está no contexto dessa operação realizada hoje. Operação que teve claramente o objetivo de intimidar os advogados, de intimidar a defesa, inclusive do presidente Lula, porque, como eu já disse, está no momento decisivo do processo
E tudo que a Lava Jato não quer é ter advogados combativos e atuantes e que denunciem as suas arbitrariedades. Thais Arbex, a sua pergunta? Boa noite, doutor. Na nota que o senhor divulgou nesta manhã, o senhor diz que a decisão que o juiz Marcelo Bretas, que autorizou a operação, ele é vinculado ao presidente Jair Bolsonaro. E que dá um indicativo nessa frase de uma decisão política. Mas a operação de hoje também atingiu o advogado Frederic Wassef, que trabalhou para a família do presidente. Não há uma contradição nesse aspecto, doutor? Bom, primeiro, eu não conheço, jamais conheci o advogado Frederico Wassef. Segundo, Thaís, que não é público e notório que o juiz Marcelo Bretas tem uma relação, até eu diria, política com o presidente Jair Bolsonaro. Vocês da imprensa registraram, inclusive, que esse juiz esteve presente até em inaugurações de obras públicas feitas pelo presidente Bolsonaro. Ora, então eu pergunto, um juiz que tem essa situação, essa posição política, ele fez o que fez hoje contra a defesa do ex-presidente Lula à toa? Fernando Mollica, a sua pergunta? Doutor Zanin, boa noite. O senhor frisou que a FEComércio é uma entidade privada. Agora, de acordo com a denúncia, boa parte desse dinheiro, a maior parte dos 151 milhões que, segundo o MP, foram entregues a escritório de advocacia, vieram do SESC e do SENAC, que recebem verbas oficiais. O senhor desconhecia isso? Também um detalhe que diz que só o seu escritório recebeu 68 milhões de honorários entre 2012 e 2017. O senhor confirmaria essas informações? O senhor sabia que parte desse dinheiro vinha do SESC e do SENAC? Mollica, na verdade, a nossa contratação, como eu disse aqui, foi pela Federação do Comércio do Rio de Janeiro, entidade que congrega os interesses do empresariado do Estado do Rio de Janeiro. Por força de lei, a FEComércio também administra o SESC do Rio de Janeiro e também o SENAC do Rio de Janeiro. E essas entidades estavam numa grande disputa que envolvia uma entidade privada e congênere, que também tinha o seu grupo de advogados. Então, nós estamos aqui a falar de duas entidades privadas que estavam litigando na justiça durante anos e que tinham, respectivamente, o seu corpo de advogados. Que essas entidades administram o SESC e o SENAC, isso é público e notório, aliás, consta em lei. E o objeto da disputa era justamente esta gestão do SESC e do SENAC Rio. Agora, a nossa contratação foi com uma entidade privada e todos os honorários que nós recebemos foi de uma entidade privada, a FEComércio. Agora, o Yuri Pita, o nosso analista, também participa da entrevista. Yuri, a sua pergunta. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, doutor Zanin. Vou continuar nesse valor que o Fernando Mollica citou, que é mencionado aqui na denúncia. Eles falam que de 1º de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2016, o escritório do senhor teria recebido um valor total de 67,8 milhões de reais e que isso equivaleria a 15 vezes mais do que o valor recebido pelo segundo maior cliente do seu escritório no mesmo período. Queria que o senhor confirmasse se é isso mesmo, essa relação. A FEComércio era o principal cliente do seu escritório nesse período e por que um volume tão discrepante em relação a outros clientes? Yuri, boa noite. Evidentemente que eu não vou aqui fazer comentários em relação a clientes do escritório ou a processos em que eu atuo. O que eu posso te dizer é que eu tenho um histórico profissional de 20 anos de atuação na advocacia e qualquer pessoa pode ir aos tribunais e verificar o meu histórico de atuação. Vai verificar que eu já atuei em causas relevantes ao longo dessa carreira e esse caso da FEComércio era um caso importante, era um caso que estava estava discutindo
da administração de uma entidade que tem uma receita de R$1 bilhão por ano. Então, da mesma forma que nós tínhamos a responsabilidade profissional por esse trabalho, nós tínhamos a liberdade de contratar honorários com uma entidade privada. E assim o fizemos e temos absoluta condição de demonstrar que todo o trabalho foi realizado. Aliás, na própria denúncia do Ministério Público consta que o trabalho foi realizado. E eu não sei por que o Ministério Público não pediu ao nosso escritório qualquer esclarecimento antes de fazer esse espetáculo realizado na data de hoje. Eu sei dizer. Pode falar. Sei, porque o objetivo era justamente promover esse espetáculo, era atacar a nossa reputação e era desviar o foco daquilo que está acontecendo hoje de relevante e que escancara as arbitrariedades da Operação Lava Jato. Doutor Zanin, então, o senhor falou quantas horas mesmo de prestação de serviço? No comecinho, na minha primeira resposta, só para emendar a minha pergunta. Mona Lisa, são mais de 12 mil horas de trabalho ao longo de anos, prestadas por 77 diferentes colaboradores do escritório. Sim, então o senhor mandaria para a Justiça ou para quem for de direito notas fiscais comprovando esse trabalho dessas 12 mil horas e emendando essa primeira pergunta, o senhor acabou de dizer, né? O juiz Marcelo Bretas tem uma relação política com o presidente Bolsonaro. O senhor acha que essa é a melhor estratégia? Atacar para se defender neste momento em que o senhor é um dos réus? Mona Lisa, eu tenho sempre que trabalhar com a verdade dos fatos. Se me colocaram nessa posição, foi justamente pelas denúncias que eu fiz em relação às arbitrariedades praticadas pela Lava Jato. Então, eu sempre vou trabalhar com a verdade e vou apontar sempre que houver ilegalidades e arbitrariedades. A atuação da Operação Lava Jato serviu para corroer a democracia brasileira. E isso está cada vez mais claro. As ilegalidades estão sendo reconhecidas pelos tribunais, juristas renomados internacionais estão se manifestando, estão se dizendo perplexos com o que a Operação Lava Jato fez no nosso país, e isso nós sempre apontamos. Sabemos que o que aconteceu hoje é o preço daquilo que fizemos com muita garra ao longo de anos na atuação da defesa do presidente Lula. E a primeira parte da minha pergunta, doutor Zanin, por favor. Sem dúvida, nós temos tudo documentado e por isso que eu disse na nossa nota que tudo pode ser apresentado. O que causa estranheza, Mona Lisa, é que essa mesma pergunta que você está me fazendo poderia ter sido feita pela Lava Jato antes de invadir o meu escritório e minha casa. Então, as pessoas que estão nos assistindo podem aferir o quão arbitrária foi essa ação de hoje. Se eu estou te dizendo que eu tenho todos os serviços documentados e que eu posso apresentá-los a quem quer que seja, o que justifica invadir o meu escritório e a minha casa antes de me pedir esses documentos? Doutor Zanin, eu queria retomar aqui esse assunto, esse tema das cortes superiores. Eu queria que o senhor me dissesse bem sinteticamente por que o senhor indicou a FEComércio, a contratação do filho do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, do Eduardo Martins, e por que o senhor indicou a FEComércio, a contratação do Thiago Cedras, que é filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. Caio, da mesma forma que eu respondi a Mona Lisa, a Lava Jato poderia ter feito a mim esta pergunta antes de invadir a minha casa e o meu escritório. E eu iria explicar exatamente o que aconteceu. E farei essa explicação. O que eu posso te dizer é que a minha atuação, a atuação do meu escritório e de tudo aquilo que eu estive presente e acompanhei, foi uma atuação lícita e embasada na ética. Mas eu vou explicar tudo, vou levar ao processo
Gostaria que essa pergunta me tivesse sido feita antes de invadirem a minha casa e meu escritório. Mas já que não quiseram dessa forma, vão receber todas as explicações sem prejuízo da responsabilização daqueles que se excederam e que vão responder por isso, evidentemente. Aqui para a gente, o senhor diria, doutor? Desculpa, Caio. Aqui para nós, o senhor diria a motivação dessa indicação da contratação de filhos de tribunais superiores pela FEComércio? Veja, primeiro que a sua premissa, ela parte da suposição de que eu fiz a indicação. Então, você veja como são as coisas. Você já está encampando a versão que consta na denúncia que foi divulgada pelo Ministério Público antes de me ouvir. Então, eu posso te dizer o seguinte, esta afirmação não é verdadeira e eu vou demonstrar. Mas mesmo que fosse, qual é o problema? Em quantos processos hoje no país pessoas ligadas aos tribunais atuam? Não é só nesse caso, são em diversos casos e não há nenhuma ilicitude, desde que sejam observadas as regras processuais de impedimento e de suspeição que constam expressamente na lei. E, doutor Zanin, então, só para deixar claro, Mona Lisa, mais uma vez, nós jornalistas trabalhamos com fatos, né? O fato do dia hoje é a operação, o fato do dia são os réus, o fato é tudo que está ali na denúncia e, por isso, nós estamos tratando esse assunto com o senhor com a maior transparência, que é uma entrevista 100% ao vivo, sem edição, para que o senhor tenha aqui na CNN, a gente trabalha assim, totalmente o direito ao outro lado, né? Ao outro lado da notícia. Feita essa ressalva, vamos seguir então com as perguntas dos nossos analistas. Thaís Arbex, por favor. Doutor Zanin, eu queria que o senhor dissesse, então, qual é a sua relação e se existe relação do senhor e do seu escritório com o Tiago Cedras e também com o Eduardo Martins. Obrigado, Thaís. Olha, a relação, ela existiu, nesse caso, profissionalmente. Eu não tenho nenhuma outra relação com esses dois advogados. Então, diria para você o seguinte, está em curso uma tentativa de criminalizar a advocacia porque houve a participação de um grupo de advogados. Ignorando que o outro lado, que também era uma congênere, uma entidade privada, tinha os seus advogados. Por que não foram também questionar os advogados da outra parte, que era uma entidade privada, mas que também administra o SESC e o SENAC? É porque não interessava. Interessava atingir alvos pré-determinados. E foi isso que aconteceu. Eu poderia ter respondido tudo isso que eu estou respondendo aqui para vocês lá para a Lava Jato. Mas, como eu disse, não havia esse interesse. O que havia era o interesse de invadir a minha casa, de invadir o meu escritório e de promover uma estigmatização como forma de desviar o foco daquilo que efetivamente está em discussão hoje sobre as ilegalidades e arbitrariedades da Lava Jato. Yuri Pita. Doutor Zanin, continuando ainda, né, o senhor falou de criminalização da atividade advocatícia. Eu queria perguntar se alguma prerrogativa de advogados foi quebrada, se é pelo fato de ter havido a busca e apreensão ou se a busca e apreensão ocorreu dentro dos limites legais na sua avaliação. Não, a busca e apreensão, ela é absolutamente arbitrária porque você não tem o pressuposto que é a existência potencial de um crime que só pode ser desvendado por uma busca e apreensão. Aliás, Yuri, me permita dizer que essa não é a primeira vez que a Lava Jato acaba por interferir nas minhas prerrogativas profissionais. A Lava Jato já tentou difundir mentiras a meu respeito no início da operação e foi desmentida. Depois fez a interceptação no principal ramal do nosso escritório. Quando instada pelo STF, disse que não sabia que era um escritório, mas eu provei que eles sabiam. Então, não é a primeira vez que a Lava Jato pratica ilegalidades contra advogados. Apenas contra mim
contra meus colegas de escritório, essa é, no mínimo, a terceira vez. Eu lamento que até hoje não tenha havido uma punição em relação a essas pessoas, a esses agentes públicos que praticaram essas ilegalidades. Recentemente nós vimos, inclusive, o CNMP arquivar uma representação por prescrição contra o procurador Deltan Dallagnol. Então, esse é o quadro, Yuri. Se formos analisar em termos de violação a prerrogativas profissionais, eu tenho aqui um conjunto de fatos para apresentar a você. De outro lado, aquilo que demandava investigação sobre a atividade da Lava Jato, eu creio que nada foi feito. Nós tivemos os diálogos da Vaza Jato, tivemos diversos fatos que revelavam uma atuação ilegal. E, lamentavelmente, até hoje, nada foi investigado, nada foi apurado. Por que o senhor acha que nada foi investigado? Por que isso não avançou? Essa pergunta você teria que fazer aos órgãos correcionais. A nossa parte, como advogado, eu fiz. Nós levamos representações, nós levamos ações, recursos, tudo o que estava ao alcance da defesa do ex-presidente Lula foi feito. Aliás, nós fomos até o Comitê de Direitos Humanos da ONU dizendo que o Estado brasileiro não estava tomando providências para resguardar as garantias fundamentais do ex-presidente Lula. Isso aconteceu em 2016. Então, tudo que estava ao nosso alcance foi feito. Fernando Molica tem mais uma pergunta para o senhor, doutor Zanin. Zanin, eu, na verdade, vou fazer duas perguntas. A Mona há de me perdoar. Sim. A primeira é que, segundo o delator, o seu escritório foi contratado principalmente uma tentativa de lobby, uma influência política junto ao governo federal, até pela ligação do seu sócio, Roberto Teixeira, com o ex-presidente Lula. Eu queria que o senhor respondesse a isso. E outro ponto, o senhor há pouco citou que foram apreendidos no seu escritório os documentos que a defesa do ex-presidente Lula conseguiu finalmente obter em Curitiba. Essa apreensão, de alguma forma, prejudica a defesa do ex-presidente ou não? Duas perguntas, por favor. Molica, primeiro, evidentemente que esse material que foi levado causa prejuízo à nossa atuação profissional. Para se ter uma ideia, até as gravações que nós tínhamos das conversas que foram ilegalmente grampeadas pelo ex-juiz Sérgio Moro foram levadas. Então, eu fico me questionando qual era efetivamente o objetivo dessa operação, para além de macular a nossa reputação, de promover uma intimidação. Eu poderia te dizer o seguinte, que, sem dúvida alguma, buscou-se tirar o foco daquilo que está de principal ocorrendo no nosso país, que é o momento em que existe o reconhecimento de ilegalidades da Lava Jato e que temos um julgamento, talvez no futuro próximo, no próprio Supremo, que poderá reconhecer a suspeição do então juiz Sérgio Moro. Doutor Zanin, Mona Lisa Perrone mais uma vez. O senhor respondeu. Desculpa, Molica. Vá, Molica, por favor. Não, é porque na época o presidente do Sesc Nacional era o Carlos Gabas, que havia sido ministro do presidente Lula, do então presidente Lula. Então, a sua contratação, o Orlando Diniz diz que procurou o Roberto Teixeira, seu sócio, com o objetivo de encontrar uma solução política, ou seja, não era um trabalho profissional, era fazer lobby junto, e seja lá o que for, junto às autoridades. Isso ocorreu? De forma alguma, Molica. Nós, como eu disse no início, nós temos documentada a nossa atuação processual da primeira à última instância em diversos processos. Tudo isso está documentado. Vocês da imprensa, de certa forma, têm acompanhado nos últimos anos, pelo menos, a minha atuação profissional. Sabem que a minha atuação é técnica e que a minha atuação se embasa única e exclusivamente na técnica jurídica. Então, essa afirmação vinda de um delator, ela foi, evidentemente, colocada ali para atender
os anseios da Lava Jato e buscava um pretexto para promover um ataque em relação a mim e ao meu escritório. Doutor Zanin, agora Mona Lisa mais uma vez, eu gostaria de saber se o senhor recebeu alguma mensagem de solidariedade do ex-presidente Lula e, se sim, o que foi? Mona Lisa, o presidente Lula é um dos clientes do meu escritório e, evidentemente, que quando ele teve conhecimento desta arbitrariedade, desse espetáculo, desse ataque que a Lava Jato fez a mim e ao meu escritório, o presidente Lula me ligou para prestar a solidariedade, porque ele sabe a forma como a Lava Jato atua. Enfim, é uma situação que eu entendo lamentável e que vai entrar também, mais uma vez, para o rol de arbitrariedades e atrocidades jurídicas que ocorreram no nosso país nos tempos mais recentes e que nos conduziram até esse patamar que nós nos encontramos hoje. Doutor Cristiano, nós falamos sempre aqui com base na denúncia, que é o documento principal que nós temos, essas 511 páginas. Então, quando o senhor fala sobre premissa, a premissa, evidentemente, é o que nós temos documentado, né, com todo o respeito que tenho ao senhor. A minha pergunta é com base, evidentemente, na denúncia. Ela diz que no primeiro encontro, o primeiro contrato que o senhor fechou, o seu escritório com a FEComércio, foi no montante de 12 milhões de reais. E, de uma forma geral, a denúncia inteira chama muita atenção pelos milhões e milhões de reais nessas contratações e subcontratações de escritórios de advocacia. Isso posto, a minha pergunta é: o que o senhor diria para o Orlando Diniz, que o senhor teve uma relação extensa, segundo a denúncia, uma relação financeira, se estiver correta a denúncia do Ministério Público Federal, muito produtiva e lucrativa para o senhor, na casa de dezenas aí de milhões, segundo a denúncia. O que o senhor diria para ele? O que o senhor acha do Orlando Diniz, que é o delator e que te delatou? Caio, obrigado mais uma vez pela sua pergunta. Eu queria dizer o seguinte, que eu não fiz a crítica a você, a pergunta anterior que você me fez, mas sim ao fato de que você só ter em mãos a denúncia da Lava Jato, do Ministério Público. E isso aconteceu porque eles quiseram invadir o meu escritório e a minha casa antes de me perguntar se eu tinha prestado serviço, se eu tinha como demonstrar os serviços que eu prestei. E eu disse aqui já para você, está tudo documentado, está tudo com nota fiscal emitida, impostos pagos, e essa é a situação. Então, o erro não está na sua pergunta, está na forma como a Lava Jato atuou. Sem crise, doutor. Eu queria saber o que o senhor diria. Isso. Em relação a esse delator, eu diria o seguinte, o Caio, a própria imprensa, no dia 20 de janeiro de 2019, existe aqui uma reportagem da revista Veja, dizendo que este delator só teria os benefícios que estava buscando junto ao Ministério Público se citasse o meu nome. Então, ele ficou aqui um ano ou mais de um ano, inclusive depois mudou de advogado, contratou o advogado do senador Flávio Bolsonaro para fazer essa delação. E é uma delação mentirosa. Basta verificar os autos do processo, basta verificar os documentos que nós temos sobre essa atuação para se constatar que tudo isso que está dito pelo Ministério Público não passa de uma grande mentira com um objetivo pré-estabelecido de me atacar a minha honra, a minha reputação, Doutor Zanin, atacar a minha atuação. O que o senhor diria para o Orlando Diniz agora? Eu não tenho o que dizer, eu diria que eu lamento que ele tenha sido obrigado pelo Ministério Público para obter benefícios a ter que fazer referência ao meu nome. Veja, Caio, olha que situação. Ontem, vocês disseram aqui, divulgaram um trecho que fazia referência ao presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz. Pasme que na delação
do ex-dirigente da FEComércio, ele diz que em 2014 ouviu pela primeira vez o nome do Felipe Santa Cruz pela minha boca. Ora, isso é incrível, porque nesse ano o Felipe não só já era presidente da OAB do Rio de Janeiro, como também tinha uma atuação bastante conhecida no estado do Rio de Janeiro, no estado da Federação do Comércio. Então você veja que essa delação, mais uma vez, ela contém um extenso rol de mentiras, porque o que se buscava era atacar alvos pré-definidos. Fernando Mollica, a última pergunta para o doutor Zanin é sua, Mollica. Vai lá. Doutor Zanin, no meio, o senhor procura atribuir tudo a uma questão da Lava Jato. Agora, o Orlando Diniz teve uma gestão muito complicada à frente da FEComércio, também no SESC e do SENAC. Ele foi alvo de muitas acusações, tanto que ele acabou fazendo uma delação premiada. Então, o senhor acha razoável achar que todas essas acusações feitas aos advogados são apenas uma invenção do Ministério Público Federal? Isso é apenas uma forma de vingança da Lava Jato contra advogados? Eu não tenho dúvida, Mollica, de que ele foi utilizado para viabilizar esse ataque, especialmente em relação a mim e ao meu escritório. Eu não conheço a situação de outras pessoas que possam ter sido atingidas também com essa operação na data de hoje. Agora, o que é importante destacar, Mollica, é que os advogados não administram a instituição. Os advogados são contratados para ou atuar em processos judiciais ou mesmo atuar no âmbito consultivo. Quem administra uma instituição como essa são as pessoas eleitas pelos seus pares. Nesse caso, o ex-presidente da Federação do Comércio foi eleito pelos empresários do estado do Rio de Janeiro para fazer a gestão daquela instituição. E mais do que isso, você tocou em irregularidades. Do outro lado da moeda, no outro lado do litígio, estava uma entidade congênere, também com diversos problemas que nós, à época, apontamos. Então, me parece que não pode haver uma confusão, mais uma vez, entre o papel do advogado e o papel do cliente, do constituinte. Nós, advogados, não gerimos instituições. Quem faz a gestão são aqueles que são eleitos pelos seus pares para essa finalidade. A Federação do Comércio, ela tinha os seus sistemas de controle, ela tinha os seus sistemas de aprovação em assembleia de contratações, enfim, é uma instituição que tem a sua relevância e peso, e o que o Ministério Público quis fazer nessa denúncia foi tentar transformar a Federação dos Empresários do Estado do Rio de Janeiro num órgão público e como se fosse algo absolutamente administrado e gerido por advogados, o que é um absurdo. Doutor Cristiano Zanin, muito obrigada por esse tempo aqui conosco no Expresso CNN, na CNN Brasil. Até uma próxima e uma boa noite ao senhor, doutor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite a todos.